Você sabia que Jesus teve um dos momentos mais explosivos de seu ministério dentro do próprio templo? Sim, aquele Jesus manso e humilde pegou um chicote, virou mesas e expulsou comerciantes do lugar mais sagrado de Israel. Mas por quê? O que estava acontecendo ali que provocou essa reação tão intensa? Hoje vamos descobrir juntos o que Jesus estava confrontando naquele dia e o que isso significa para nós hoje. Mas antes, me conta, de qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora para não perder nenhum estudo bíblico que pode transformar sua vida. Vamos lá! A purificação do templo ocorre imediatamente após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, criando um contraste dramático entre a celebração pública e o confronto direto com as estruturas religiosas corrompidas. Enquanto as multidões aclamavam Jesus como o filho de Davi, depositando suas esperanças messiânicas nele, o próprio Jesus sabia que sua missão não era simplesmente receber honras, mas purificar e restaurar o verdadeiro culto a Deus. A entrada na Cidade Santa não era apenas um cumprimento profético, mas a chegada do verdadeiro Senhor ao seu templo. Conforme predito por Malaquias, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, Malaquias 3:1. O momento escolhido para essa ação não foi acidental. Jesus entrou em Jerusalém durante a semana da Páscoa, quando a cidade estava repleta de peregrinos vindos de todas as partes do mundo conhecido. O templo se tornava o centro nervoso da vida religiosa judaica, e as atividades comerciais atingiam seu pico. Era precisamente nesse momento de maior visibilidade que Jesus escolheu fazer sua declaração profética mais ousada. Ele não veio como um reformador diplomático tentando negociar mudanças graduais, mas como o Filho de Deus exercendo autoridade divina sobre a casa de seu Pai. O templo, que deveria ser o lugar onde o céu tocava a terra, onde o sagrado encontrava o humano, havia se tornado um espaço de exploração e comércio. A indignação de Jesus não era um acesso de raiva descontrolado, mas uma resposta santa e justa diante da profanação do espaço mais sagrado da fé judaica. Este ato marcaria o início da semana mais significativa da história humana, culminando na cruz. Ao entrar no pátio dos gentios, a área do templo destinada aos não-judeus que desejavam adorar ao Deus de Israel, Jesus encontrou uma cena que contrastava violentamente com o propósito sagrado daquele lugar. Em vez de um espaço de oração e adoração, o pátio havia se transformado em um mercado barulhento e caótico. Comerciantes vendiam animais para sacrifícios, bois, ovelhas e pombas, a preços inflacionados, aproveitando-se dos peregrinos que vinham de longe e não podiam trazer seus próprios animais. Os cambistas também estavam ali, trocando as diversas moedas estrangeiras pelo shekel do templo, a única moeda aceita para o pagamento da taxa anual do templo, cobrando taxas exorbitantes por esse serviço. Esse sistema comercial não surgiu por acaso nem era totalmente ilícito em sua origem. Havia uma necessidade prática. Peregrinos que viajavam grandes distâncias não podiam trazer animais para sacrifício, e moedas romanas com a imagem do imperador eram consideradas impuras para as ofertas do templo. No entanto, o que começou como uma conveniência transformou-se em um esquema de exploração controlado pela elite sacerdotal, particularmente pela família do sumo sacerdote. Os preços eram manipulados, os animais examinados pelos inspetores do templo frequentemente eram rejeitados, forçando as pessoas a comprar os animais mais caros vendidos ali, e as taxas de câmbio eram abusivas. Os pobres eram os mais prejudicados, pois até mesmo as pombas, o sacrifício dos pobres, tornavam-se inacessíveis devido aos preços inflacionados. O mais trágico era a localização dessa atividade comercial. O pátio dos gentios era o único espaço no templo onde não-judeus tementes a Deus podiam orar e se aproximar do Senhor. Ao transformá-lo em um mercado, os líderes religiosos efetivamente excluíam as nações da adoração ao verdadeiro Deus, contradizendo a própria vocação de Israel de ser luz para as nações. O barulho dos animais, as discussões sobre preços, o tilintar das moedas, tudo isso tornava impossível a oração contemplativa. A casa que deveria ser casa de oração para todos os povos, Isaías 56:7, havia se tornado um lugar de exclusão e exploração. Essa profanação não era apenas uma questão de desorganização ou má gestão. Era uma expressão tangível da corrupção espiritual que havia infectado o coração da liderança religiosa.
A resposta de Jesus foi direta, dramática e profundamente simbólica. Mateus nos diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21h12. Esta não foi uma explosão de raiva incontrolável, mas um ato profético deliberado, carregado de significado teológico e histórico. Na tradição profética do Antigo Testamento, os profetas frequentemente realizavam ações simbólicas para comunicar a mensagem de Deus de maneira visual e impactante. Jeremias quebrou um vaso de barro, Ezequiel encerrou o cerco de Jerusalém, Oséias casou-se com uma prostituta. Jesus, o profeta maior que todos, agora realizava seu próprio ato profético, a purificação do templo. A imagem de Jesus fazendo um chicote de cordas, mencionado em João 2h15, e expulsando tanto os animais quanto os comerciantes é poderosa e perturbadora para aqueles acostumados a pensar em Jesus apenas como manso e humilde de coração. No entanto, essa ação revela aspectos essenciais do caráter de Cristo: seu zelo pela santidade de Deus, sua indignação justa diante da opressão dos pobres, e sua coragem em confrontar os poderosos. Não havia nada de violento contra pessoas nesse ato. Jesus expulsou os animais e derrubou mesas, mas não atacou fisicamente ninguém. Era uma demonstração de autoridade divina, não de brutalidade humana. Os comerciantes podiam resistir, os guardas do templo podiam intervir, mas algo na presença e nas palavras de Jesus os paralisou. Ao derrubar as mesas dos cambistas, Jesus atacava o coração do sistema de exploração. As moedas rolavam pelo chão. Os animais fugiam em todas as direções, o caos substituía a ordem corrupta. Era um ato de julgamento divino em miniatura, uma prefiguração da destruição que viria sobre o templo em 70 d.C. Mas era também um ato de libertação. Libertação dos pobres que eram explorados, libertação do espaço de oração dos gentios, libertação do próprio culto a Deus das garras da ganância humana. Jesus não estava simplesmente limpando o templo. Estava declarando que a velha ordem religiosa, com sua corrupção e hipocrisia, estava chegando ao fim. Um novo templo estava sendo inaugurado, não feito de pedras, mas construído no corpo ressurreto de Cristo e manifestado na comunidade de seus seguidores. A purificação do templo, portanto, era simultaneamente um ato de julgamento sobre o velho e um prenúncio do novo. As palavras de Jesus durante a purificação do templo são tão significativas quanto suas ações. Ele declarou: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Mateus 21h13. Essa afirmação combina duas citações do Antigo Testamento, Isaías 56:7 e Jeremias 7h11, criando uma acusação teológica devastadora contra a liderança religiosa. A primeira citação estabelece o propósito divino para o templo: ser um lugar de encontro entre Deus e a humanidade, um espaço de comunhão através da oração. A ênfase de Isaías era especialmente na inclusão dos estrangeiros e gentios, aqueles que tradicionalmente estavam fora da aliança, mas que agora seriam bem-vindos na casa de Deus. O templo deveria ser um farol de esperança para todas as nações. A segunda citação, de Jeremias, é ainda mais contundente. O profeta Jeremias havia denunciado a hipocrisia religiosa de sua época, quando as pessoas confiavam no templo como um talismã mágico que as protegeria do julgamento, mesmo enquanto viviam em pecado e injustiça. Elas roubavam, matavam, cometiam adultério e idolatria, mas então vinham ao templo dizendo: estamos salvos, porque realizavam os rituais religiosos. Jeremias comparou o templo a um covil de salteadores, não um lugar onde roubos aconteciam, mas um esconderijo para onde os ladrões fugiam após seus crimes, pensando estar seguros. Jesus aplicava essa mesma acusação aos líderes religiosos de sua época. Eles usavam o templo e a religião como uma cobertura para sua exploração dos pobres, como um escudo para sua hipocrisia. A caracterização do templo como covil de salteadores era particularmente provocativa porque os salteadores, do grego ostai, não eram simples ladrões, mas bandidos violentos, frequentemente com conotações revolucionárias ou terroristas. Jesus estava, essencialmente, dizendo que os líderes religiosos eram tão perigosos e destrutivos quanto os bandidos que aterrorizavam as estradas. Eles roubavam dos pobres através de preços inflacionados, roubavam dos gentios ao negar-lhes o espaço de oração,
e roubavam de Deus ao profanar sua casa. A religião havia se tornado um instrumento de opressão em vez de libertação, de exclusão em vez de inclusão, de ganância em vez de generosidade. Jesus veio para restaurar a visão original de Deus para seu templo, por extensão, para seu povo. A casa de oração seria realmente uma casa de oração, aberta a todos os povos, livre de exploração, um lugar onde o céu e a terra se encontravam em adoração genuína. A purificação do templo não foi simplesmente um ato religioso, foi também uma declaração política profundamente subversiva. O Templo de Jerusalém não era apenas o centro da vida religiosa judaica, mas também o coração do poder político e econômico. O sumo sacerdote e a aristocracia sacerdotal controlavam vastas riquezas geradas pelas ofertas do templo, pelas taxas cobradas dos peregrinos e pelos empreendimentos comerciais, como os cambistas e vendedores de animais. Muitos membros da elite sacerdotal haviam alcançado suas posições através de acordos com as autoridades romanas e mantinham um delicado equilíbrio político que lhes garantia riqueza e poder. Qualquer perturbação dessa ordem era vista como uma ameaça não apenas à religião, mas ao seu próprio status e privilégios. Por isso, a reação dos principais sacerdotes e escribas foi imediata e hostil. Mateus nos diz que eles procuravam um meio de matar, Mateus 21h46, no contexto mais amplo. Jesus havia atacado não apenas a corrupção religiosa, mas os próprios fundamentos econômicos do poder sacerdotal. Ao expulsar os vendedores e cambistas, ele interrompeu o fluxo de dinheiro que enriquecia a elite do templo. Ao citar os profetas antigos, ele se posicionava na tradição dos que denunciavam a injustiça e chamavam o povo ao arrependimento. Ao agir com autoridade própria, sem consultar ou pedir permissão aos líderes estabelecidos, ele questionava implicitamente a legitimidade deles. A pergunta que logo fariam a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Revelava sua verdadeira preocupação. Jesus estava operando fora das estruturas de poder que eles controlavam. No entanto, os líderes religiosos enfrentavam um dilema estratégico. Jesus havia ganhado o apoio das multidões, especialmente dos pobres e marginalizados que se beneficiavam de seu ministério de cura e ensino. Qualquer ação aberta contra ele poderia provocar um tumulto, especialmente durante a volátil temporada da Páscoa, quando sentimentos nacionalistas e messiânicos estavam em alta. Os romanos não tolerariam distúrbios públicos e poderiam responder com força brutal, possivelmente removendo os próprios líderes judaicos do poder. Portanto, eles precisavam agir com astúcia, encontrando uma maneira de desacreditar Jesus aos olhos do povo ou de acusá-lo de algo que justificasse sua execução sem causar um levante popular. A purificação do templo, ironicamente, selou o destino de Jesus. Ele havia cruzado uma linha que os poderosos não podiam permitir que fosse cruzada. Imediatamente após a purificação, Mateus registra um detalhe profundamente significativo. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mateus 21h14. Este versículo, facilmente negligenciado, revela o verdadeiro propósito da ação de Jesus. Ele não purificou o templo simplesmente para criticar ou destruir. Ele o purificou para restaurar sua função original como lugar de encontro entre Deus e os necessitados. Os cegos e coxos, que segundo a lei levítica eram considerados impuros e impedidos de se aproximar plenamente do templo, 2 Samuel 5h08, agora vinham livremente a Jesus e eram curados. O que a religião institucional excluía, Jesus acolhia. O que o sistema religioso marcava como impuro, Jesus tocava e transformava. Essas curas no templo eram mais que atos de compaixão individual. Eram declarações teológicas sobre a natureza do reino de Deus. O profeta Isaías havia predito que, quando o Messias viesse, então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos. Isaías 35, 5-6. Jesus estava cumprindo essas profecias messiânicas diante dos próprios olhos dos líderes religiosos, dentro do templo. Ele estava demonstrando que o verdadeiro culto a Deus não se trata de rituais elaborados ou transações comerciais, mas de restauração, cura e reconciliação. O templo, limpo da corrupção comercial, agora poderia cumprir seu propósito real, ser um lugar onde o poder salvador de Deus se manifestava tangivelmente na vida das pessoas.
A presença de Jesus transformava o templo de um centro de transações religiosas em um espaço de graça. Onde antes havia o tilintar de moedas, agora havia a alegria dos curados. Onde antes havia o choro dos explorados, agora havia louvor dos redimidos. Jesus não estava abolindo o templo ou seu significado. Estava revelando seu verdadeiro propósito. O templo deveria ser um lugar onde o reino de Deus irrompesse na realidade presente, onde os marginalizados encontrassem acolhimento, onde os quebrantados experimentassem cura, onde os perdidos encontrassem o caminho para casa. As curas realizadas por Jesus demonstravam que Deus não estava interessado primariamente em sacrifícios de animais ou ofertas de dinheiro, mas em corações transformados e vidas restauradas. O verdadeiro culto acontecia não nas transações comerciais que Jesus expulsou, mas nos milagres de misericórdia que ele realizou. A cena da purificação do templo culmina com um momento de pura ironia profética. Enquanto os principais sacerdotes e escribas se indignavam com Jesus, as crianças clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21h15. Este contraste não poderia ser mais marcante. Os líderes religiosos, com toda sua educação teológica, seus anos de estudo da Torá, sua posição de autoridade espiritual, eram incapazes de reconhecer o Messias que estava diante deles. As crianças, por outro lado, inocentes e sem pretensões, viam claramente quem Jesus era e o adoravam com entusiasmo genuíno. Elas repetiam o mesmo clamor que as multidões haviam proclamado durante a entrada triunfal, reconhecendo em Jesus o prometido descendente de Davi que traria salvação. Os líderes religiosos ficaram indignados, a mesma palavra usada para descrever a indignação justa de Jesus contra a corrupção no templo. Mas enquanto a indignação de Jesus era santa e justificada, a deles era hipócrita e egocêntrica. Eles questionaram Jesus: ouves o que estes estão dizendo? Esperavam que ele silenciasse as crianças, que corrigisse o que viam como blasfêmia. Afinal, Hosana ao filho de Davi era uma aclamação messiânica, uma atribuição de honra divina. Mas Jesus, em vez de recuar ou se desculpar, redobrou sua reivindicação messiânica citando o Salmo 8:2. Nunca lestes, da boca de pequenos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Ao fazer isso, Jesus não apenas validava o louvor das crianças, mas também identificava a si mesmo com o Senhor de quem o salmista falava. Esta resposta de Jesus contém múltiplas camadas de significado. Primeiro, ele estava repreendendo os líderes religiosos por sua cegueira espiritual. Eles conheciam as Escrituras intelectualmente, mas não as compreendiam espiritualmente. Segundo, ele estava revelando um princípio fundamental do reino de Deus, que Deus escolhe revelar suas verdades mais profundas aos humildes e simples, enquanto os orgulhosos e autossuficientes permanecem em trevas. Jesus havia dito anteriormente: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. As crianças no templo eram a personificação viva deste princípio. Finalmente, Jesus estava estabelecendo um contraste que permeia todo o seu ministério, entre a religião legalista e sem vida dos líderes e a fé simples, vibrante e sincera dos pequeninos que entram no reino de Deus. A purificação do templo transcende seu contexto histórico específico e fala poderosamente a todas as gerações de cristãos sobre a natureza da verdadeira religião versus a hipocrisia religiosa. A primeira lição fundamental é que Deus se importa profundamente com como adoramos e com as atitudes de nossos corações durante a adoração. Não é suficiente realizar rituais externos corretos se nossos corações estão distantes de Deus ou se nossa religião serve primariamente aos nossos próprios interesses. A corrupção no templo não estava nos sacrifícios em si, esses eram ordenados por Deus, mas na transformação da adoração em um empreendimento comercial que explorava os vulneráveis e excluía os marginalizados. Hoje, a igreja enfrenta tentações similares: transformar o evangelho em um produto comercial, usar a fé para ganho financeiro, criar barreiras que impedem os de fora de se aproximarem de Deus. A segunda lição diz respeito à justiça social como componente essencial da fé autêntica. Jesus não estava apenas preocupado com a espiritualidade abstrata, mas com as implicações concretas da fé na vida real das pessoas. Ele se indignou porque os pobres estavam sendo explorados em nome da religião.
Ele expulsou os vendedores porque eles ocupavam o espaço destinado aos gentios, impedindo-os de orar. A verdadeira piedade, como os profetas sempre insistiram, não pode ser separada da justiça, da compaixão pelos vulneráveis e do acolhimento dos excluídos. Uma igreja que ignora a opressão, que permanece silente diante da injustiça, ou que ela mesma se torna um instrumento de exclusão social, traiu o Evangelho de Jesus Cristo. A terceira lição fundamental é sobre coragem profética e disposição para confrontar o status quo quando este contradiz os propósitos de Deus. Jesus não era um revolucionário violento, mas também não era um conformista passivo. Quando confrontado com o mal sistêmico, especialmente dentro das próprias estruturas religiosas, ele agiu com decisão e coragem, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Isso desafia os cristãos de todas as épocas a examinar criticamente não apenas a sociedade secular, mas também as próprias instituições religiosas, perguntando: estamos servindo aos propósitos de Deus ou aos nossos próprios interesses? Estamos facilitando o encontro das pessoas com Deus ou criando obstáculos? Estamos manifestando o reino de Deus ou construindo nossos próprios pequenos impérios? Finalmente, a purificação do templo aponta para a própria pessoa de Jesus como o verdadeiro templo de Deus. João relata que, quando questionado sobre sua autoridade para purificar o templo, Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o levantarei. João 2:19, referindo-se ao templo de seu corpo. O templo de Jerusalém, por mais glorioso que fosse, era apenas uma sombra temporária da realidade final. Deus habitando entre seu povo através de Jesus Cristo e, posteriormente, através do Espírito Santo na Igreja. A purificação do templo físico prenunciava algo muito maior, a inauguração de uma nova ordem onde Deus seria adorado em espírito e em verdade. João 4:24, não limitado a um lugar geográfico específico, mas presente em todo lugar onde seu povo se reúne, em nome de Jesus. A indignação de Jesus contra a hipocrisia religiosa não era um fim em si mesma, mas parte de sua missão de estabelecer uma nova aliança, um novo povo de Deus caracterizado não por rituais externos, mas por corações transformados pela graça. Parece difícil, não é? Às vezes a vida pesa. Você olha ao redor e se pergunta: por que tudo está tão complicado? Por que as coisas não andam? Por que parece que Deus está em silêncio? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus não é a ausência. Ele não te abandonou. Ele não desistiu de você. Ele está apenas trabalhando no invisível, moldando detalhes que você ainda não pode ver, mas que logo farão sentido. Talvez agora o seu coração esteja cansado, exausto de tentar ser forte o tempo todo. Talvez você tenha orado tanto, chorado tanto, e mesmo assim nada parece mudar. Mas existe algo que você precisa lembrar: Deus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria com você. E isso muda tudo. Pode ser que as portas estejam se fechando, as pessoas se afastando, as forças diminuindo. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se revela de um jeito diferente. Ele não chega com barulho, não chega com holofotes. Ele chega com presença. Uma presença suave, mas poderosa. Uma presença que não precisa ser vista para ser sentida. Ele entra quando você pensa que não aguenta mais. Quando o peso nas costas parece maior do que a fé no peito. Quando o medo quer gritar mais alto que a esperança. E é aí, nesse instante, que ele sussurra: eu ainda estou aqui. E eu nunca deixei de cuidar de você. Sabe, às vezes Deus permite o vento soprar forte não para te destruir, mas para te reposicionar. O vendaval que você teme pode ser justamente o que te leva para o lugar certo. O que hoje parece uma perda, amanhã você vai perceber que era livramento. Porque Deus não erra nos planos, Ele age em propósitos. E o propósito de Deus é maior do que a tua dor, maior do que o tempo que você esperou, maior do que o que você perdeu, maior até do que o que você imaginou. Ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende. Ele sabe onde dói, mesmo quando você não fala. E Ele continua te sustentando, mesmo quando você acha que está parado no mesmo lugar. Você pode estar atravessando o deserto, mas não está sozinho. Deus está caminhando ao teu lado. Ele não prometeu que o deserto seria curto, mas prometeu que você não morreria nele. E se o deserto é o caminho, então saiba, o oásis está logo adiante.
O inimigo quer te convencer de que acabou. Mas Deus está dizendo, ainda não é o fim. Porque enquanto houver vida, há propósito. E enquanto houver propósito, há esperança. E enquanto houver esperança, há vitória chegando. Não é porque as coisas fugiram do seu controle que fugiram do controle de Deus. Ele ainda tem o poder de mudar o que parece impossível. Ele transforma choro em cântico, ferida em testemunho, desespero em fé. O mesmo Deus que acalmou o mar para Pedro é o mesmo que acalma a tempestade dentro de você. Talvez você esteja lutando com algo que ninguém vê. Uma dor silenciosa, um medo que você não consegue explicar. Mas Deus vê. Ele te conhece por dentro, sabe o que se passa no seu coração. E antes mesmo que você abra a boca, Ele já entende o que as suas lágrimas estão dizendo. Deus não te escolheu por acaso. Ele sabia quem você era, o que você enfrentaria. E mesmo assim te chamou, te amou e te separou. Você não está passando por isso porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está preparando você. E toda preparação exige processo. Nenhum ouro é purificado sem fogo. Nenhuma fé é fortalecida sem provação. Nenhum vaso é moldado sem pressão. Deus está moldando você. E dói, eu sei. Mas é uma dor com propósito. É uma dor que está te transformando em alguém mais forte, mais maduro, mais parecido com Jesus. O que você vive agora pode parecer uma confusão, mas é apenas o esboço de um plano que ainda está sendo desenhado. E quando tudo estiver pronto, você vai olhar para trás e entender. Era por isso. Foi necessário. Porque as lágrimas que hoje te fazem sofrer são as mesmas que amanhã vão te fazer testemunhar. Deus ainda escreve a sua história. E Ele não escreve tragédias. Ele escreve recomeços. Ele escreve curas. Ele escreve vitórias. Então, se você sente que não tem mais força, pede a Deus um pouco da dele. Diga, Senhor, eu não consigo mais, mas Tu podes. Porque quando a sua força acaba, é aí que a força de Deus começa a agir. E o que é impossível para o homem, é simples para Ele. Acredite, o que é pesado demais para você carregar, Deus já está segurando junto. Ele não vai te deixar cair. E mesmo que você tropece, Ele vai te levantar. Porque o amor dele não se cansa, não se atrasa e não falha. O tempo de Deus pode parecer demorado, mas é o tempo certo. O tempo que constrói, não o que destrói. O tempo que amadurece, não o que apressa. E se você está esperando há muito tempo, entenda, Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo maior. Você pode ter perdido pessoas, oportunidades, sonhos, mas nunca perdeu a presença de Deus. E enquanto Ele estiver contigo, você ainda tem tudo o que precisa. Mesmo que doa, mesmo que pareça o fim. Deus está dizendo agora, confia em mim. Eu ainda estou aqui. E eu ainda tenho planos lindos para você. Então respira fundo. Acalma o coração. Limpa as lágrimas. Porque Deus está trabalhando. E Ele vai fazer algo tão lindo, que vai te fazer entender cada lágrima, cada espera, cada noite difícil. Você vai sorrir de novo. Você vai sentir paz de novo. E vai olhar para o céu e dizer, valeu a pena confiar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui tudo, até o que doeu, até o que te fez chorar, até o que parecia te destruir. Deus transforma tudo em crescimento, em recomeço, em vitória. Então hoje, antes de orar, apenas descanse. Entregue o que você não entende. E diga, Senhor, purifica o templo do meu coração, mas também cura o peso da minha alma. Ele está aqui. Ele te ouve. E Ele vai agir. Porque o Deus que purificou o templo em Jerusalém, hoje está purificando o templo dentro de você. Agora, eu quero te fazer um pedido. Onde quer que você esteja, respira fundo por um instante. Fecha os teus olhos. Esquece o barulho lá fora, as preocupações, o que aconteceu hoje. Esse momento é só entre você e Deus. Deixa a alma descansar. Abre o coração. Porque o que vai ser dito aqui não é apenas para ser ouvido com os ouvidos, é para ser sentido com a alma. Então se entrega e ora comigo. Feche seus olhos agora. Respire fundo. E se conecte com Deus. Esqueça por um momento tudo o que está ao seu redor
e permita que o Espírito Santo fale com você. Senhor, neste instante, queremos silenciar as vozes do mundo, para ouvir apenas a tua voz, que acalma, corrige e transforma. Senhor Jesus, assim como tu entraste no templo em Jerusalém e o encontraste profanado, nós te convidamos hoje a entrar também no templo do nosso coração. Porque muitas vezes, Pai, nós deixamos entrar nele o barulho das distrações, as moedas do orgulho, as bancas da vaidade e as trocas do pecado. E o lugar que deveria ser santo, muitas vezes se torna um mercado de preocupações, de interesses pessoais, de feridas não curadas. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos, entra e purifica o nosso templo. Expulsa tudo aquilo que não te agrada, tudo o que toma o teu lugar dentro de nós. Vira as mesas das falsas prioridades, Senhor, e quebra as correntes do que nos prende ao que é terreno. Tu disseste, a minha casa será chamada casa de oração. E nós queremos que o nosso coração seja exatamente isso, uma morada de oração viva, pura e verdadeira. Deus, nós reconhecemos que por vezes permitimos que o teu altar fosse tomado por sentimentos ruins, mágoas, rancores, invejas, cobiças. Mas hoje, com humildade, pedimos que o teu Espírito Santo varra tudo isso de dentro de nós. Tira o pó da indiferença, o lixo da incredulidade, e reacende o fogo do amor por ti. Senhor, que cada lágrima que cai agora seja como uma gota de limpeza, purificando, lavando, curando o nosso interior. Que o teu olhar penetre nas nossas intenções e que o teu toque renove o nosso propósito. Queremos te servir, Senhor, com um coração restaurado. Um coração que te adora em espírito e em verdade. Jesus, assim como naquele dia no templo, quando expulsaste os vendilhões, tu também curaste os cegos e os coxos que ali estavam. Isso mostra, Senhor, que onde há purificação, há cura. E é isso que pedimos agora, cura-nos, Senhor. Cura a nossa alma cansada, o nosso coração ferido, a nossa mente confusa. Restaura o que foi quebrado em nós. Faz de nós templos vivos, templos santos, templos cheios da tua glória. Não queremos mais ser como aqueles que apenas observam a tua presença, mas sim como as crianças que te aclamaram dizendo, Hosana ao filho de Davi. Queremos te louvar, Senhor, com pureza, com sinceridade, com alegria. Queremos ser como essas crianças, simples, verdadeiras e cheias de fé. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Toma o controle do templo. Mostra-nos o que precisa ser tirado, o que precisa ser transformado. Mostra-nos as áreas que precisam ser entregues completamente a ti. E dá-nos coragem para permitir que o Senhor limpe tudo, mesmo aquilo que dói ver sendo removido. Senhor, que a tua presença se torne tão forte em nós, que qualquer impureza se sinta desconfortável e vá embora. Que o teu Espírito seja o incenso constante no nosso altar, subindo aos céus como adoração pura e verdadeira. Ensina-nos a viver em santidade, a cuidar do templo que somos. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Que as nossas escolhas revelem que tu habitas em nós. Que os nossos pensamentos sejam como orações. E os nossos gestos, como louvor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não apenas limpa. O Senhor restaura. E quando o Senhor purifica, o Senhor também renova. Hoje te entregamos o nosso templo. O corpo, a mente, o coração, os sentimentos, as intenções, os sonhos, tudo. Nada queremos guardar que não te pertença. Purifica-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos da tua vontade. Que onde formos, as pessoas sintam tua presença. Que onde falarmos, tua voz ecoe. E que onde tocarmos, tua cura se manifeste. Senhor Jesus, continua em nós essa obra de limpeza e santificação. E quando o mundo quiser profanar o que é teu em nós, lembra-nos dessa oração. Lembra-nos do dia em que te deixamos entrar, e do poder com que o Senhor virou as mesas e restaurou o altar. Hoje declaramos: o nosso coração é tua casa, o nosso corpo é teu templo, e a nossa vida é tua morada eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.